Olá, amigos queridos. Tudo sussa. Vocês já passaram por aquele aperto financeiro? Aqueles momentos em que as contas parecem se acumular e a solução parece distante? Todos nós já passamos por isso. É uma experiência comum que nos une, independentemente de onde viemos ou quem somos. Hoje, vamos explorar uma história sobre Jesus que nos ensina sobre fé, provisão e como lidar com nossas obrigações financeiras. Esta história é mais do que apenas um relato antigo. É uma lição atemporal que ainda ressoa nos dias de hoje. É uma história sobre confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem incertas. Quando olhamos para os ensinamentos de Jesus, vemos que ele sempre nos encoraja a ter fé, mesmo nas situações mais difíceis. É um lembrete de que Deus sempre provê para seus filhos. Ele conhece nossas necessidades e está sempre pronto para nos ajudar, mesmo quando não vemos uma saída. Eu acredito que esta história pode nos inspirar a viver com mais fé e esperança. Quando confiamos em Deus, encontramos a força para superar qualquer desafio. Deus é fiel e nunca nos abandonará. Ele está sempre ao nosso lado, guiando-nos e nos dando a coragem para seguir em frente. Estão prontos para mergulhar nessa história? Então, vamos juntos descobrir com a fé o poder que transforma nossas situações de adversidades e nos dá a paz e a bússola que tanto buscamos. Solte a vinheta e vem comigo no Temer Vlogs! Nossa história nos leva de volta ao antigo Israel. A cada ano, os homens judeus eram obrigados a pagar um imposto para o templo. Esse imposto não visava enriquecer o governo. Era para sustentar o templo, um lugar sagrado de adoração e sacrifício. Esse imposto era um lembrete visível do compromisso deles com Deus. Era uma forma de honrá-lo e reconhecer sua presença em suas vidas. Um dia, os cobradores de impostos se aproximaram de Pedro, um dos discípulos de Jesus. Eles lhe perguntaram: "O seu mestre paga o imposto do templo?" Esses cobradores nem sempre eram conhecidos por sua honestidade. Às vezes, usavam sua posição para ganho pessoal. A pergunta deles parecia inocente, mas carregava um desafio implícito. Será que Jesus e seus seguidores realmente honravam as leis de Deus? Pedro respondeu imediatamente: "Sim, ele paga." Ele estava certo de que Jesus, sendo um homem justo e obediente às leis, pagaria o imposto como qualquer outro cidadão. Pedro, sempre rápido em defender seu mestre, não hesitou em dar essa resposta. Ele sabia em seu coração que Jesus sempre fazia a coisa certa. Jesus era conhecido por sua sabedoria e justiça, e Pedro confiava plenamente em suas ações. A serenidade de Jesus em todas as situações era um testemunho de sua autoridade e compreensão divina. Quando Pedro contou a Jesus sobre os cobradores de impostos, Jesus lhe fez uma pergunta instigante: "De quem os reis da terra cobram impostos e taxas?" Jesus, sempre o mestre, usava cada oportunidade para ensinar uma lição mais profunda. Ele queria que Pedro pensasse além das aparências e entendesse a verdadeira natureza da autoridade e da obrigação. De seus filhos ou de outros? Pedro respondeu: "De outros." Esta resposta simples, mas profunda, abriu caminho para uma revelação maior. Pedro estava começando a perceber a distinção entre os filhos do reino e os outros. Jesus então disse: "Então os filhos estão isentos." Com esta declaração, Jesus estava não apenas afirmando uma verdade prática, mas também revelando uma verdade espiritual. Os filhos do reino, aqueles que pertencem a Deus, estão isentos das obrigações terrenas que não se aplicam a eles. Jesus, como o Filho de Deus, não era obrigado a pagar o imposto. Ele estava acima das leis terrenas, pois sua autoridade vinha diretamente de Deus.
Esta era uma lição importante para Pedro e para todos os discípulos. Ele estava enfatizando sua autoridade divina. Jesus queria que seus seguidores entendessem que sua missão e seu reino eram de uma ordem superior. Ele não estava sujeito às mesmas regras que governavam os homens comuns, pois ele era o Filho de Deus, com uma autoridade que transcendia todas as outras. Apesar de estar isento, Jesus escolheu pagar o imposto. Ele sabia que, como Filho de Deus, não estava sujeito às mesmas leis que os homens comuns. No entanto, ele optou por não usar essa autoridade para evitar o pagamento. Ele disse a Pedro: "Mas para não causarmos escândalo, vá ao lago, lance a sua linha e pegue o primeiro peixe que você fisgar." Jesus queria ensinar uma lição importante sobre humildade e obediência às leis terrenas, mesmo quando se tem o poder de ignorá-las. Abra a boca do peixe e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Este milagre não foi apenas uma demonstração do poder divino de Jesus, mas também uma forma de mostrar que Deus provê de maneiras inesperadas. Pegue-a e dê a eles, por mim e por você. Com isso, Jesus não só pagou o imposto, mas também ensinou a Pedro e aos outros discípulos sobre a importância de cumprir com as responsabilidades civis. Jesus demonstrou uma humildade incrível. Ele sempre colocou o bem-estar dos outros acima de suas próprias prerrogativas divinas. Sua vida foi um exemplo constante de serviço e sacrifício. Ele poderia facilmente ter afirmado sua autoridade e se recusado a pagar. Mas ao invés disso, ele escolheu um caminho de humildade e obediência. Em vez disso, ele escolheu cumprir a obrigação por amor e por um desejo de evitar conflitos desnecessários. Jesus nos ensina que a verdadeira grandeza está em servir e em ser humilde, mesmo quando se tem o poder de fazer o contrário. Sua escolha de pagar o imposto é um lembrete poderoso de que a humildade e a obediência são virtudes essenciais para todos nós. Pedro fez como Jesus instruiu. Ele foi ao lago, lançou sua linha com o anzol e pescou um peixe. E para recapitular, exatamente como Jesus havia dito, vamos de novo recapitular no Evangelho de Mateus 17, 24, 27. Nela, Jesus instrui Pedro a ir ao mar, lançar um anzol e retirar da boca do primeiro peixe uma moeda, estátira, para pagar o imposto do templo. Aqui está o trecho. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto de 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram: "O mestre de vocês não paga o imposto do templo?" Ele respondeu: "Sim, paga." Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: "O que você acha, Simão, de quem os reis da terra cobram tributos e impostos, dos seus próprios filhos ou dos outros?" Pedro respondeu: "Dos outros." Jesus disse: "Então os filhos estão isentos. Mas para que não os escandalizemos, vá ao mar, lance o anzol e tire o primeiro peixe que pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda. Pegue-a e entregue a eles, por mim e por você." Este não foi um evento comum. Foi um milagre, um sinal claro da provisão sobrenatural de Deus. Deus supriu a necessidade deles de uma maneira inesperada e inegável. Esta história contém lições poderosas para nós hoje. Primeiro, ela nos ensina sobre responsabilidade financeira. Somos chamados a honrar nossos compromissos financeiros com integridade. Assim como Jesus cumpriu sua obrigação tributária, devemos nos esforçar para administrar nossas finanças com responsabilidade. Isso significa pagar nossas contas em dia, economizar com sabedoria e sermos generosos com o que Deus nos deu. Segundo, esta história nos encoraja a confiar na provisão de Deus, especialmente durante desafios financeiros. Podemos não encontrar uma moeda na boca de um peixe, mas Deus pode prover para nós de maneiras incríveis quando confiamos nele.
Ele é fiel e suprirá todas as nossas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Ele é nosso provedor, nosso protetor e nosso auxílio sempre presente em tempos de dificuldade. Amigos, vamos nos lembrar da lição da moeda na boca do peixe. Deus se importa com cada detalhe de nossas vidas. Ele vê nossas necessidades, mesmo aquelas que não expressamos em voz alta. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Vamos confiar em sua provisão, administrar nossas finanças com sabedoria e viver com fé expectante. Ele nunca nos decepcionará. Deus os abençoe.